Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Lojista, o podcast que conecta você ao dia a dia de quem vive o varejo na prática. E hoje nós vamos receber com muito prazer, para um bate-papo aqui no nosso Café com Lojista, o Guilherme Casagrande. Ele que é proprietário das lojas Bike Badai, aqui em Rio do Sul, Santa Catarina. A Bike Badai, ela é uma das empresas, para quem a gente está aqui em Rio do Sul, né? Estamos no município onde a empresa fica, é uma das empresas que tem esse potencial de atrair todos os clientes. Por isso que quando, inclusive, eu recebi a pauta, confesso, do nosso bate-papo de hoje, eu falei que honra, porque a gente sempre vê uma marca, admira quem está por trás da marca e aproveita momentos como esses também, enquanto apresentador, para ter esses insights que a empresa traz já há bastante tempo aqui para a cidade de Rio do Sul. Ela se conecta com o público, trazendo sempre novidades e também uma experiência diferenciada no varejo da moda. Seja pelas suas coleções, seja pelo que apresenta e seja também pelo atendimento aqui na cidade, que com certeza é um diferencial em ambas as lojas. O Guilherme, o nosso convidado do dia de hoje, ele está à frente de uma operação que vem crescendo, se destacando e também conquistando cada vez mais clientes, numa trajetória inspirada para quem vive o dia a dia do varejo. A gente tem mais uma vez na nossa companhia aqui, o seu Milton, é um prazer estar com o senhor mais uma vez aqui no Café com o Lojista. E o nosso entrevistado de hoje, sem dúvida, é um dos grandes parceiros também da TIDAS, dessa operação, que vai poder trazer ainda mais insights, ainda mais informações para a gente, né, seu Milton? É verdade, é verdade. Guilherme, um abraço para você, muito bom. A gente tinha curiosidade de conversar com o Guilherme, né? Porque hoje nós vamos falar, eu acho que o Guilherme, antes das lojas, ele foi fabricante, né? Tem, né? Sim. Então, né? A gente conversa assim há algum tempo. O Guilherme é um baita empreendedor. A gente conversou com ele ouvindo alguma coisa desde marketing, como é que foi a chegada do Guilherme em Rio do Sul, né? Vindo do Rio Grande do Sul, Guilherme? Sim, sou do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. Eu acho que vai ser uma boa escola aqui hoje para nós, um programa muito importante para o nosso público, para enriquecer as informações que a gente tenta passar para os nossos parceiros lojistas, né? Então, agora a bola está com o Guilherme, com você, Helene. Guilherme, bem-vindo, então, ao nosso Café com Lojista. Para começar, vamos contar um pouquinho da história da Bike Badai. Ela nasce, então, antes de alguém que já produzia, alguém que já conhecia do mercado e resolveu também empreender na área. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse podcast. E a Bike Badai surgiu aí há aproximadamente uns 25 anos atrás. A gente começou produzindo, tipo, como muitas empresas, né? No fundo de quintal e tal. A gente vem num processo, digamos, eu tinha empresa em Passo Fundo, não trabalhava exatamente no ramo de produção de confecção, mas a gente passou por alguns momentos difíceis lá e acabou vindo embora. Vamos tentar um novo horizonte e tal, para ver como vai as coisas, e acabou funcionando, né? Acabou dando certo. E aí vem para Rio do Sul, vem para Santa Catarina, vem para Rio do Sul. Como é que veio essa iniciativa de ter uma loja aqui? Então, a minha mãe sempre trabalhou no ramo da confecção. Tipo assim, eu não tinha experiência, mas ela já tinha uma certa experiência. E aí a gente começou a produzir no fundo de quintal mesmo, numa garagem. E aos poucos foi crescendo, com a ajuda dela também, a minha mulher na época, né? E a gente veio, tipo assim, com 2 filhos, um menino com 3 anos, uma filhinha com 1 ano e 3 meses. E aí a gente seguiu o barco, aí a coisa começou a andar e aos poucos a gente foi crescendo e a gente está onde está hoje. O Guilherme, a mãe veio junto para cá, pelo que eu entendi, não? Minha mãe veio junto no passado. Ela veio junto. Veio. Sabe que eu acho que nós saímos de Passo Fundo quase na mesma época. Eu fui superintendente do Banco do Brasil em Passo Fundo, ali em 98, 99. Eu vim em 98 para Rio do Sul. Então eu estive lá, né, e aí fui através do banco, né, morei 2 anos em Passo Fundo, então nesse período que você estava vindo para cá.
Então você Isso. também começou parecido com a maioria da confecção aqui, que a história da confecção aqui, né, Lene, ela tem muito disso, né? Sim, Fabricando fundo de quintal, quer dizer, dentro de casa, né, de repente com uma maquininha e tal. Então, exatamente. Você passou todos esses desafios, você e a família? Com certeza. Foi um momento, tipo assim, quando eu vim bem difícil, porque a gente veio numa situação financeira bem complicada e tal. Eu não tenho vergonha de falar. Eu, tipo assim, estava no Serasa, a minha esposa estava no Serasa e tal. Foi uma situação bem complicada para sair, mas graças a Deus a gente saiu e tá bem hoje. E como é bom, né, Guilherme, quando a gente consegue, né, quando a gente consegue levantar a cabeça, quando a gente consegue, né, se recuperar, quando a gente consegue fazer uma história, né? Então, Sim. eu digo aí, a dificuldade, eu já falei aqui em outros programas, né, Lene, que eu sou um fã da adversidade. Eu acho que a adversidade nos ensina muito, né? É incrível como a adversidade nos ensina. É bem isso. Tipo, eu não sou formado, tipo assim, não tenho faculdade, nada. Eu sempre digo que eu tenho a faculdade da vida. Porque com os erros que eu cometi no passado, hoje com certeza eu não vou cometer novamente, né? Então isso foi muito importante para mim. Okay. E em que momento que essa confecção ela vira a Baik Badai? Porque parece, inclusive, nesse momento que tem uma história nesse nome Baik Badai que também, de repente, merece ser compartilhada. Em que momento que veio esse insight de nós produzimos, agora nós vamos ter a nossa marca, nós vamos ter o nosso próprio comércio? No passado, quando eu vim para Rio do Sul, não tinha Baik Badai, o nome da marca era Voo Livre. E aí vou falar bem a real, que a gente produzia muita pirataria no passado. Né? Eu sei que não é correto, então, mas faz parte. O aprendizado, isso. é o início, não adianta. E aí a gente chegou no momento que a gente já estava um pouquinho mais estabilizado financeiramente e diz, bom, agora chegou o momento da gente criar a nossa marca. E aí a gente acabou criando a Baik Badai e seguimos em frente, né? Estamos produzindo hoje com algumas lojas, vendendo também, trabalhando com representantes em outros estados e seguimos trabalhando, né? Da onde que surgiu o nome Baik Badai? Então, quando a gente veio de Passo Fundo, existia uma loja lá que o nome era Baik Badai, mas se escrevia com outras letras. E a gente acabou mudando algumas letras e a gente, como não queria produzir, a gente acabou registrando essa marca, que era uma lojinha bem pequena lá em Passo Fundo, e acabou transformando na Baik Badai, que é hoje. E aí abriu o comércio aqui em Rio do Sul, a partir de que momento em que, de repente, vocês perceberam, agora sim, o caminho está certo, agora a gente encontrou, de repente, qual que é o nosso potencial, aonde que a gente vai investir, onde que nós vamos até gerar empregos, né, seu Milton, onde que a gente vai melhorar também a vida da cidade que a gente está morando. Então, a gente começou aos poucos, né, esse cenário. Nós começamos produzindo somente para atacado no passado, e aí eu acho que foi em 2008 que a gente se voltou para o varejo também. E foi um processo, assim, até com o próprio Tidas, assim, a minha esposa na época não queria colocar o crediário dentro das lojas e tal. Eu também tinha um certo receio, porque a gente vendia muito no cartão e à vista, né? E eu digo, mas o Tidas pode ser uma ferramenta bacana para a gente aí, que pode alavancar bastante as vendas. E realmente, aos poucos, foi isso que foi acontecendo e hoje tipo assim, o Tidas hoje para nós é importantíssimo. Hoje eu acho que 40% da nossa venda de crediário é em função do Tidas. E é muito legal nesse momento porque o Guilherme fala uma coisa que a gente sempre comenta aqui no podcast, que é sobre o nome, né? O quanto a gente valoriza o nosso próprio nome, né? Porque ele falou, não tem vergonha de dizer que já estive no Serasa. É isso que a gente tem, esse sentimento de ter o crédito, de ter o nome. E eu acredito que essa parceria com a Tidas e a Baik Badai, ela proporciona isso também, né? Sim, esse momento com certeza. que as pessoas têm essa possibilidade de terem o crédito, de levarem o nome delas para dentro da tua loja também. E até essa tua fidelização com os clientes, né, Guilherme? Sim, é muito importante. Hoje o Tidas é 100% imprescindível na nossa empresa, assim, precisamos do Tidas e quem não tem, eu acredito que às vezes é questão de pensar e ter uma parceria com a própria Tidas também. O Guilherme, é interessante o que você diz, né, que você começou com uma parceria com a Tidas devagar.
Com certeza. Né? No crediário. Porque medo, você, né? não, e você, né, também não tinha crediário. Não tinha. Não tinha crediário. Eu falava esses dias até com um empresário que esteve nos visitando, né? E eu digo, é exatamente isso. Eu digo, não adianta se você já tem o crediário, é uma coisa. Se você não tem, é uma construção. Sim, é uma sim. construção de uma base de clientes, né? E o Guilherme, assim, com a equipe trabalha muito bem, assim, né? Foi trabalhando o crediário, foi acreditando no produto e como se tornou um canal de vendas importante. Mas é todo um processo de construção. É todo um processo de construção, ele não ocorre do dia para a noite. E não adianta atropelar, porque... e a ideia, né, desde que você começou, que a gente até comenta, é o seguinte... O cliente que você já tem, que comprava no cartão e coisa, o ideal é que ele continuasse comprando. Sim. Né? E o grande canal de vendas que você criou com outro público, inclusive, é através do crediário, né? Sim. Talvez esse público que a gente está trabalhando hoje no TIDAS, no crediário, esse público talvez é um público que não viria na minha loja. Certo. Como a gente abriu o crediário, eu acho que a gente acabou abrangendo muito mais pessoas. E isso fortaleceu bastante a gente também. E em que momento a gente pode dizer que são quase 10 anos já com essa parceria com a TIDAS? Teve algum momento em que, de repente, isso oscilou ou que, de repente, até tu sentiu o mercado um pouco diferente ou ele foi sempre nesse crescimento? Então, o TIDAS com a gente, ele veio sempre crescendo, né? A gente começou devagar, eu confesso que eu tinha medo no início. E aos poucos a gente foi confiando e cada vez mais acreditando, né? E se tornou uma ferramenta que hoje não tem como estar faltando para a gente, assim. Precisa muito do TIDAS. O perfil do cliente foi mudando nesse tempo também, com o passar do tempo da loja? Eu acho que muda. O pessoal do crediário tipo assim, talvez seja o pessoal que tem uma classe de renda mais baixa, né? E esse pessoal precisa do crediário. Então, eu acho que é uma ferramenta, assim, espetacular para todos nós. E o perfil da loja também foi mudando? Eu pergunto porque, assim, eu sou cliente da Baik Badai. Que bom. O que eu adoro comprar na Baik Badai? Camiseta básica. Eu acho que as camisetas básicas da Baik Badai, essas de dia a dia, elas atendem perfeitamente até para presentear. Então, eu sou uma compradora assídua na Baik Badai. Mas o que eu, enquanto cliente, vou te dizer que eu percebi que mudou com o passar do tempo, que foi ampliando também essa oferta de produtos. Porque antes eu ia para comprar uma camiseta básica, agora eu já vejo a modinha também. Sim, agora sim. eu já consigo comprar roupa para os meus filhos também na Baik Badai. Isso. Em que momento que isso foi mudando, Guilherme? Vocês perceberam que dava para ir ampliando isso? Então, ao longo dos tempos que a gente vai trabalhando, a gente vai criando uma certa experiência e vai vendo que, tipo assim, se a gente trabalhar com todos os modinha, infantil, adulto, sei lá, a gente precisa do mercado global, digamos assim. Se a gente pudesse atender com calçados, tudo, mas infelizmente a gente não tem espaço. Mas é uma válvula de escape que a gente tem. Cada cenário que você encontra, que você põe mais produtos, você vai alavancar as vendas e é assim que funciona. Você foi ampliando o mix. Isso, aos poucos. Você foi ampliando o mix de hoje a gente trabalha do infantil ao plus size, né? Então, a gente abrange praticamente todos os públicos. Ah, certo. Tem o mercado, assim, da parte, vamos dizer, comercial, né? Então, regional aqui, né? E da parte da indústria, né? Ele atende mais concentrado na região sul? Como é que é? Hoje a gente trabalha somente na região sul. A gente já trabalhou no passado com mais estados, assim, acho que a gente trabalhou aí com 12 estados, se eu não me engano. Mas a gente optou por trabalhar mais para cá, até a gente ia abandonar o atacado, né, a venda com representante. Ia ficar somente com varejo aí. Hoje a gente não trabalha tanto com atacado e com muitos representantes, mas a gente está bem concentrado, a gente selecionou os melhores clientes e continua trabalhando somente com esses. Guilherme, deixa eu te fazer uma outra pergunta que de repente até fica como um insight para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que a Baik Badai também, o que a gente percebe é um diferencial no atendimento.
Acho que é por isso, inclusive, que eu sempre volto na loja, porque o atendimento ele é sempre muito bom, muito personalizado. A gente percebe que tem esse diferencial. Como é que tu trabalhas isso dentro da loja? Para, de repente, até trazer esse insight, essa informação para quem está assistindo a gente. Como é que é a tua relação com o pessoal que trabalha contigo? Para entender que vocês são uma loja com diferenciais e que precisam desse público que ele volte, inclusive, para a loja. Então, a gente trabalha com pessoas, tipo assim, ao mesmo tempo que são colaboradores, são nossos amigos, né? É tipo uma família, a gente trabalha unido e eu acho que é dessa forma que tem que ser trabalhado, né? Para a gente poder dar um atendimento bom para as famílias, a gente tem que ser uma família. Então, a gente pensa muito nisso, né? E essas pessoas, elas são instruídas também com relação ao crediário, com relação a esse diferencial? Sim, sim. A gente sempre oferece... A primeira ferramenta que a gente oferece, na real, é o crediário, né? É mesmo, é? É. Tipo assim, eu sei que é muito bom vendendo dinheiro, mas o que acontece? A gente vendendo no crediário, muitas vezes as pessoas voltam a pagar na loja e você tem a possibilidade de estar fazendo uma segunda venda para ele, né? Cada parcela que ele vem pagar, a gente parcela até em 10 vezes. Uhum. Então, muitos voltam 10 vezes, pelo menos, por ano para, sei lá, cada compra que faz, né? Então, teoricamente, se ele fizer em 10, ele vai voltar talvez 10 vezes na loja. E tu tem a possibilidade de fazer 10 vendas novas, pelo menos. E tem um perfil de cliente que, de repente, vocês mapearam já aqui na região? Não, na verdade, a gente não tem esse perfil mapeado, não. Mas, enfim... Ele também é como considerando que você tem um mix de produto, também tem uma variedade de clientes bastante grande. Com certeza, óbvio. É, né? Uhum. Eu gosto muito de pensar de que a Baik Badai é mais um exemplo que a gente traz aqui no podcast, né, seu Milton, de que atende desde o jovem, que de repente com 18 anos está abrindo o primeiro crediário, até a vovó que vai no fim do ano agora comprar presente para os netos no crediário. Acho que é mais ou menos esse perfil também que vocês atendem, né, exatamente, Guilherme? é isso aí. De quem está na primeira oportunidade, que de repente que vocês estão oferecendo, e para as senhoras que já estão até acostumadas, né? É até curioso, porque muitos jovens, digamos assim, com 18 anos, tem muitos que estão esperando o momento de fazer os 18 para abrir um crediário, né? Então, é legal essa parte aí, é bem bacana. Guilherme, vocês, né, que eu queria muito explorar a via empreendedora tua e que de repente se passou para a família também, né? Lá atrás a atividade seja com a mãe, com a esposa à época, né? Então, essa veia empreendedora, essa percepção, né? E o Guilherme vem acompanhando essas transações, né? Sim. E muito, né? Se você se sentisse bem em conversar, sabe? Como é que é um conselho para empresários? Porque o desafio é inerente à atividade. Então, o empresário, quem começa uma atividade, né? Acertar, errar, cair, é muito normal, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo que parece, de não desistir também. Correto. De não desistir, né? De acreditar na sua capacidade, de acreditar no trabalho, né? Que encontra-se caminhos. Né? Encontra-se caminhos e, principalmente, né? Quando você tem alguns valores e alguns princípios que, independente da adversidade, você mantém ao longo do tempo. Sim, sim. Né? Então, eu queria ouvir mais assim também do Guilherme, algo mais disso aí, sabe? Para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade de uma boa escola de quem conhece o chão de fábrica. Sim, sim. Então, Milton, eu vou confessar para ti que eu cheguei no momento, acho que foi em 2017, 2018, por ali, que eu pensei em abandonar tudo e, vou trabalhar de empregado, sei lá, estava muito difícil a situação, mas ao mesmo tempo eu pensava, mas eu sempre tive um sonho, poxa, eu vou chegar nos meus 30 anos, eu quero estar rico, quero estar muito bem de vida, e eu confesso que eu cheguei nos 30 anos e eu nunca tive tão quebrado, para falar a verdade. Né? Então eu digo, poxa, mas eu nunca pensei em baixar a cabeça, eu digo, vou dar um jeito, não vou baixar a cabeça, eu vou seguir em frente que vai dar certo. E aos poucos a coisa foi, digamos, ganhando um certo espaço, a gente foi conquistando algumas coisas e o cenário começou a mudar, e eu sempre digo assim, não baixe a cabeça, acredite
no sonho, acredite na sua intenção de vida e tal, que um momento vai chegar e vai dar certo. E, inclusive, falando de família, né, seu Milton, a gente precisa destacar também de que as crianças que vieram junto lá de Passo Fundo hoje já são adultos também, sim, que seguiram sim. suas carreiras, Exatamente. que cresceram também aprendendo com tudo isso que a família trouxe e faz aqui em Rio do Sul, né, Guilherme? Sim, sim. Hoje minha filha trabalha comigo dentro da empresa. A gente trabalha com outros ramos também aí. E o meu filho seguiu uma outra linha de vida aí, ele trabalha na área de educação financeira e ele não está mais dentro da empresa, não. Foi meio um baque quando o Júnior saiu? Olha, tipo assim, a gente não... Porque você apostava também bastante ele na atividade, né? Sim, sim. Na verdade, assim, vou contar um pouquinho da história dele. Uhum. Ele pensava, tipo assim, ele sempre foi um cara que gosta de viajar e tal. E, tipo assim, eu tinha dado um carro para ele, um carro para minha filha na época, eu nunca esqueço disso. E ele disse, pai, vou vender meu carro e vou dar uma volta ao mundo. E aí eu fiquei um pouco sentido, tipo, dei um carro e ele vai jogar o carro fora, né? Vai torrar todo o dinheiro e tal do carro. Mas aí ele se preparou, comprou um mochilão e tal, disse, vou ir fazer essa viagem e tal, e ver o que acontece. A ideia dele era passar um bom tempo fora, né? E aí, um certo dia, ele estava rolando o Facebook lá, apareceu alguma coisa lá, se você gosta de viajar, gosta de trabalhar com pessoas, temos a vaga do emprego dos sonhos. E aí ele printou, mandou para mim e para minha esposa na época, e disse, vou me inscrever, quem sabe fizeram uma vaga de emprego para mim. E aí esse processo seletivo tinha, se não me engano, 7.900 pessoas, alguma coisa nesse sentido. E aí ele se inscreveu e, tipo assim, foi passando por etapas, mas, tipo assim, não era um sorteio. Tu tinha que provar que tu era a melhor pessoa qualificada para atender aquela vaga, né? E ele foi eliminando pessoas, sobrou 5 para São Paulo e ele estava entre os 5, né? E aí ele acabou conquistando o primeiro lugar e conquistou a vaga. Olha só. E aí, né? E já fazem quantos anos? Essa vaga de emprego ele conquistou faz uns 6, 7 anos, eu acredito. 6, 7 anos, né? Isso. Que eu conheci o Júnior até num momento, né? É interessante, né, Guilherme? Uhum. Porque eu não... O Guilherme participava de corrida aqui, né? Começou a correr, corrida de rua e tal. E eu eu não caminhava, eu não corria, eu troteava, mas eu fui, comecei também a participar alguma coisa e conheci eles numa corrida em Florianópolis, que estava toda a família, né? Sim, toda a família. Estava toda a família e o Júnior, inclusive, se superando, né? Sim, sim. Com a diversidade, alguma coisa com a diversidade que ele tem, ali eu conheci eles. E, novamente, né, vem aquele exemplo, né, como, eventualmente, né, quando você supera a diversidade, quando você... para ele se tornou realmente um step, não é um cabide, se tornou um step, a alavanca para ele até disso aí, né? Sim, sim, óbvio. Corremos juntos lá em Florianópolis e aí conheci também o Guilherme, ele gostava de se desafiar, gosta de se desafiar ainda, né? Sempre, né? Uhum. Hoje eu não corro mais, mas eu jogo um beach tennis, jogo um paddle e assim segue, né? Eu confesso para o senhor que eu conheci de uma outra forma. Eu conheci primeiro o Júnior. Quando o Júnior passou nesse processo seletivo, na época eu lembro que eu trabalhava com o Thiago e o Thiago falou, a gente tem que entrevistar ele, porque foi uma coisa extraordinária para alguém de Rio do Sul ter conhecido. E eu lembro muito dessa conversa com ele, na época, na entrevista, que ele falava muito bem do pai, o quanto o pai me incentivou, o quanto a família me incentivou aí. Que é muito legal a gente trazer isso até para dentro da loja, para dentro do negócio da família, porque às vezes, né, Guilherme, a gente está tão focado em fazer o nosso negócio, em fazer com que ele funcione, que a gente esquece de até apoiar os sonhos de quem está junto com a gente. E me parece que nesse caso dele não, que vocês sofreram esse baque, mas sempre apoiaram o sonho dele de empreender também fora da loja, de conquistar o mundo dele, né? Sim, sim. Tipo assim, a gente chegou num momento que a gente não sabia mais... digamos, como ter ele dentro da empresa, porque ele ganhou um corpo aí, tipo assim, ele cresceu muito no cenário
E ele teve que tocar a vida dele da forma dele, né? E a gente tem que acatar isso da melhor forma e torcer para que ele vá cada vez melhor, né? E a empresa tem a Barrique Badai tem muito orgulho também disso, Nossa, né? eu principalmente tenho orgulho demais, né? Então, faz parte, né? Vamos voltar um pouquinho para o crediário, se o senhor me permite? Porque tu dissesses que ali em 2017, 2018, pensou, não, agora eu vou desistir de tudo, vou baixar a cabeça. Mas aí, 2 anos depois, a gente começa a falar de uma pandemia. 2020, em que o cenário mudou muito para o comércio em si, para o varejo em si. Como é que foi para a Barrique Badai a chegada desse momento da pandemia e agora, 5 anos depois, como é que vocês olham para isso? Então, quando começou toda a pandemia, eu acho que assustou todo mundo, né? Digamos assim, todo mundo estava muito inseguro, inclusive a gente, agora vai acabar tudo, né? O que a gente vai fazer e tal. Mas a pandemia, na real, assim, houve uma situação muito boa para nós. Porque o que vocês podiam pensar da pandemia? Ninguém saía de casa e tal, todo mundo em casa, e o que acabou acontecendo? As pessoas estando em casa, elas queriam estar mais confortáveis. E a gente que produz moletom, a pessoa estava em casa e queria usar moletom. Então, para nós, logo que abriu as lojas, foi a melhor coisa do mundo. Assim, a gente vendeu muito, muito mesmo. Foi os melhores, digamos assim, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu para a gente. Eu sei que matou muita gente, que muitas pessoas sofreram e tal, mas comercialmente foi muito bom para nós. Pode ir? Não, a gente está falando, né, que nós passamos também um susto muito grande na pandemia. Sim, porque o que ocorria, né, e você sabe disso, né, Guilherme, que a gente, durante todo esse, está indo aí para quase 10 anos que você trabalha conosco, né, e talvez lá no início poderia ter alguma dúvida, mas a gente tem no nosso DNA muito claro que a gente jamais vai atrasar um pagamento de agenda, um pagamento de compromisso com os nossos parceiros lojistas. E na pandemia, né, então a primeira preocupação que veio, as lojas fechadas, elas não podem receber o crédito. Na época nós não tinha Pix, não tinha crediário digital, não tinha nada. Então, as lojas fechadas não podem receber. O cliente quer pagar, não pode pagar. Como é que vai fazer? Mas nós, né, informamos até publicamente isso aí, de que a gente iria honrar os pagamentos assim, e honramos, né? Então ficou aquela preocupação. Mas, ao mesmo tempo, foi de um aprendizado muito grande. Foi de um aprendizado muito grande, porque em pouco tempo nós colocamos no ar aí o crediário digital. Em pouco tempo a gente colocou o crediário digital, permitindo que as lojas recebessem e vendessem. Porque, de repente, a loja estava fechada, mas estava conseguindo vender. Ela né, conseguiu atender demandas, atender clientes, né? Isso ali, para muitas lojas, acaba que se tornou o único crédito também que ela tinha, que era da venda do crediário, e talvez o canal mais importante, porque do cartão tinha que estar presencialmente na loja, né? Então, foi muito interessante também, sempre assim, esse aprendizado, né? O quanto a gente teve que se reinventar nesse momento, nesse momento crítico, nesse momento extremamente adverso, né? Sim. Eu lembro muito bem, Milton, desse episódio que você, eu acho que fez um vídeo e tal, passou pra gente ali e tal. Eu até comentei com a minha esposa, eu digo, que bacana, o Milton tá, digamos, apoiando a gente e tal, porque eu tinha o crédito para receber, mas era futuro, mas o cliente tinha que me pagar para mim estar recebendo esse crédito. E aí eu lembro muito bem que você falou em relação a pagar todos os créditos normalmente e tal, e para a gente foi bem importante naquele cenário. E para a gente foi um aprendizado, Lene, muito, mas muito importante, né, porque foi um momento e que serviu, né, para eu sei que a Tidas é minha parceira, né? A gente sempre tratou, né, graças o lojista também como parceiro nosso. Eu digo, agora é a hora da gente se abraçar e cuidar dos nossos parceiros. Nós vamos falar bem a real, né, Milton?
teoricamente, tu estava dando um tiro no escuro. É certo. Porque tu estava querendo pagar todas as empresas, mas tu também não sabia se tu ia receber, porque o cenário, ninguém tinha conhecimento do cenário, né? Isso, mas a gente tinha tomado, naquele momento, uma coisa certa, que é, vamos dizer, que a gente, né, junto com os sócios, a gente decidiu, né, olha, isso aqui para nós agora é imprescindível. E nós estávamos, inclusive, no processo de construção, né, da sede ali da empresa, e conversamos, né? Olha, se tiver que parar, aqui nós paramos, mas nós temos que honrar e temos que realmente ajudar agora que os nossos parceiros possam contar conosco. Que legal, foi bacana mesmo. Eu lembro muito bem desse episódio aí, Milton. A presença digital, ela vem crescendo também, porque esse atendimento físico nas lojas, a gente percebe que cada vez ele é maior, principalmente nessa época do ano agora, no Natal aí se aproximando. A presença digital da Baik Badai, ela está crescendo também? Como é que vocês estão trabalhando com isso, Guilherme? Está crescendo, aos poucos aí eu vejo que o crescimento é muito bacana em relação a isso também. Mas ainda é muito de receber o cliente na loja, né? Sim. A gente, tem alguns clientes que pedem para preparar uma sacolinha lá e tal, e a gente manda, mas a nossa grande maioria é presencial. Tem uma outra coisa que me chama a atenção também, que é de repente legal a gente compartilhar isso, que é a vitrine, é o chamar o cliente para dentro da loja, gerar esse desejo de compra. Como é que vocês tratam isso, Guilherme? Principalmente na DBR, que é o meu caminho, assim, eu sempre percebo uma vitrine muito bonita, ela parece que é trabalhada realmente com todo esse carinho. Vocês enxergam isso? Tem de repente até alguma dica para trazer para a gente? Então, a gente procura, cada 2, 3 dias a gente está trocando a vitrine e tal. E para a pessoa, até porque na BR a gente tem que trocar, é obrigado a trocar, porque se você deixar muitos dias a roupa na vitrine, acaba queimando com o sol. Então, a gente faz esse ciclo direto para estar, lógico, expondo para o cliente passar e ver realmente que tem uma roupa bacana, cores novas e tal. Eu acho bem importante, mas a gente troca também em função do sol. E eu acho que é importantíssimo estar trocando para o cliente estar vendo, né? Isso atrai também? Com certeza, atrai muita gente. Isso é um ponto fundamental. E aí tem alguém na loja que tem esse olhar, é a própria equipe? Como é que vocês tratam isso? Sim, a gente tem a própria equipe dentro da loja que faz esse trabalho. E a gente procura sempre treinar alguém para que faça isso, né? Então, a gente faz tudo pela loja mesmo. E esse potencial agora, ele vai melhorando, essa expectativa agora com relação a essas datas comemorativas que estão vindo, Natal. Como eu falei, né, seu Milton, eu sou a pessoa que vou na Baik Badai para comprar presente. Já tem essa expectativa também com relação a isso? Sim, a gente já está se preparando, temos muitas novidades, quem quiser aparecer. Tem muita coisa nova, muita coisa bonita chegando, então todo dia tem coisa nova. E o final de ano a gente sempre diz, quem não vender no final do ano tem que fechar também, a loja, porque cliente tem para todos. E a gente precisa explorar isso. Eu confesso que eu tenho um certo receio quanto ao Natal, porque o nosso público de Rio do Sul, eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Eu acho que todo o Brasil é assim, as pessoas deixam para comprar tudo na última hora. E a gente não pode dar aquela atenção que a gente gostaria de estar dando para todos os clientes, porque, olha, na nossa loja, graças a Deus, sempre tem fila para comprar, é fila para pagar e é difícil. Então, a gente quer atender o cliente, eu quero um presentinho para a mãe, para o pai e tal. Você vende e talvez a gente não explore o cliente como deveria ser explorado, porque tem uma porrada de gente, para falar bem a real, e a gente procura atender todos da melhor forma possível, mas se as pessoas comprassem, digamos, vou começar no início do mês a comprar meus presentes com mais tempo e tal, seria mais bem explorado e a gente conseguiria vender muito mais também. Mas daí não seria Brasil, né? Aí não seria Brasil. Mas essa realmente, são os momentos importantes. E sabe que eu já ouvi de mais lojistas isso aí, Guilherme, aqui do Rio do Sul mesmo, né? É sobre o desafio que de repente, quando você tem um maior volume de vendas, vamos dizer, no Natal, mas talvez não é a melhor venda, que seja, você não consegue oferecer o mesmo atendimento que você quer oferecer, você não consegue mostrar para o público, talvez, para um ticket maior, então, onde a rapidez aí faz uma diferença danada no atendimento, né? Então, entender esses momentos é realmente um desafio, né?
É muito desafiador, né? E eu te confesso que muitas vezes os clientes não esperam, a gente acaba deixando de vender por não poder atender. Mas faz parte, não tem como mudar esse cenário. Né? Não tem. E olha, Lene, nós aí, né, também, nós nos desafiamos, né, porque o processamento do crediário, ele é um pouco diferente do cartão. Sim. A gente, graças a Deus, conseguiu automatizar e agilizar muito, né? Que basicamente hoje com o CPF ele é instantâneo o atendimento. Então, nós também fomos desafiados para isso. Né? E vamos dizer, nessa venda de Natal, a nossa grande preocupação no passado também era o quê? Como é que você ia atender num determinado momento, né, uma demanda, eu tenho assim a memória muito clara, né, 23 de dezembro, 22 de dezembro, então dependendo de são dias marcantes históricos, assim como perto do Dia das Mães. Então você tem que ter uma capacidade de processamento 10, 15 vezes maior que o normal, né? E instantâneo, você não pode naquele momento travar o atendimento, né? Então, hoje as ferramentas melhoraram muito, né? Mas a gente passava um perrengue, um desafio danado também para isso aí, que, né? Deu qualquer problema de sistema e ocorreu, eu acho, há uns 2, 3 anos atrás, a nível nacional, até de cartões também. Já ocorreu momentos disso, né? De dar um blackout do sistema, dar um blackout, né? Então, é um desafio danado, né? Dos dois lados. Como é que você vai né, vender, como é que você vai conseguir atender o cliente, e do nosso lado, e aí talvez é onde tenha a grande importância da parceria, né? Que hoje vocês não se preocupam com a ferramenta de vendas crediário. Porque essa é uma responsabilidade nossa, né? Eu vou consultar o cliente, não vou consultar, como é que faz, como é que não faz, né? Então, isso você recebe pronto, né? Você recebe pronto, né, Guilherme? Então, você não tem preocupação com isso. Esse cliente vai pagar, não vai pagar. Essa é a TIDAS que tem que se responsabilizar. Né? O TIDAS é o seguinte, se você prestar atenção nas informações ali, a TIDAS liberou, você não se preocupa com mais nada, tá tudo certo, né? É só se preocupar com a venda. É verdade, né? E os limites, né, hoje, que vamos dizer, ele vai, né, Lene, então, né, como é que eu estabeleço um limite para o cliente, né? O próprio sistema vai estabelecendo. Conforme ele vai comprando, ele vai criando, né, limite. Vai criando limite e tal, né? Então, esses dias até ia um caso da bike. Um cliente da bike também, ligando, poxa, me conhecia bem, conhecia a gente, diz ele, o meu limite, como é que está o meu limite na bike e tal, então já estava em tantos mil e tal, então falando, impressionante, então, registrando isso aí. É bacana essa parte aí. É bom porque aí o foco, ele muda, de repente até nesse momento de correria dá para mudar o foco, né? Saber que o sistema vai funcionar, que vai te atender, dá para conseguir até dar mais essa atenção para o cliente, sabendo que quando ele chegar lá no caixa já está tudo resolvido, né? Porque eu acredito que quando está lá na ponta do caixa, pensando que ele vai ficar mais... Lá na ponta da loja, pensando que o cliente vai ficar mais tempo no caixa, porque às vezes não tem esse sistema que atende com uma agilidade, é uma preocupação a mais, uma programação a mais para o Natal, nessa época de tanto movimento, né? Sim. E, tipo assim, eu cansei de falar já para o Milton várias vezes, comentei com ele. Tipo assim, você vai comprar no cartão de crédito, eu quero fazer em 10 parcelas. Você sabe que aquele dia você vai ter que pagar parcela. Mas lá no TIDAS a gente é flexível quanto a isso. Digamos, eu quero pagar dia tal. Tu pode escolher o dia para pagar. Tipo assim, a gente tem momentos ali que a gente oferece a primeira parcela para 90 dias. E a gente divide em 10 parcelas. Então, isso ajuda muito, principalmente agora no final de ano aí. Se o cliente quiser chegar, eu quero pagar a primeira, não consigo pagar em janeiro, nem em fevereiro, a gente joga mais para frente, sei lá. A gente dá um jeito ali com o TIDAS, a gente consegue negociar. Consegue estar em casa. É isso aí. Ô, Guilherme, agora vamos falar também, Lene, aí, né, eu gosto de aproveitar esses momentos, claro, falar daquilo que a gente, né, que é o nosso business, que é o nosso negócio, mas também dessa veia empreendedora do Guilherme, que mesmo o Gui, né, tendo saído assim
né, do negócio, da atividade direta que estava com o pai, e que eu sei que eles trabalhavam muito assim, já nessa visão empreendedora, né? E hoje, né, o Guilherme voando, né, diferente. Eu vivi isso aí também quando meu filho veio para cá e deixou a atividade em Curitiba, que era o desejo era esse, né? Mas mesmo assim o Guilherme não deixou a veia empreendedora dele, porque a tua atividade assim na área do esporte, de tênis, de pádel e coisa, veio depois, né, Guilherme? Sim, na verdade assim, a gente já montou esse cenário junto. O que acontece? A gente tem a Raia Beach Sports, que é o segmento de beach tênis, e eu montei agora a Raia Padel, né, que é somente focado no padel. Padel e pickleball, né, um esporte novo que está bombando nos Estados Unidos. Aí a gente montou uma quadrinha lá e está indo bem, graças a Deus. Mas é isso aí. Ele não é de ficar parado, não. Mesmo o filho saindo, eles estão tocando atividade e criando, né, sempre, né? Inclusive eles são sócios da Raia Beach Sports, né? E a Raia, na verdade, surgiu através da confecção, na realidade, porque o beach tênis começou a crescer muito no Brasil e a gente pensou, vamos montar uma marca para fazer roupa de beach tênis. Olha só. E aí a gente começou a pensar e tal, criamos a marca e eu nunca esqueço, a gente estava no nosso apartamento na praia e tal, e eu cheguei a comentar quem sabe a gente monta uma arena, então, de beach tênis. Como aqui em Rio do Sul só tinha no Concórdia, eu digo, pode ser um cenário bom e tal, como estava saindo muitas arenas no Brasil. A gente foi a primeira arena que é da cidade. Pegamos um galpão pronto e montamos e, graças a Deus, fluiu muito bem. E a gente não produziu roupa de beach tênis, mas a gente está no ramo da locação de quadras, né? Mas a roupa não produziram, Guilherme? A gente produziu um pouquinho no início, mas a gente focou mais no nosso segmento mesmo, que a gente já estava, né? E a gente focou mais aí trabalhar a arena mesmo, né? Sim, Milton, a Mari bem disse, né, que ia passar 40, 50 minutos rapidinho. Corta o tempo, né? E a gente vai conversando e o tempo vai correndo mesmo. Para a gente terminar, Guilherme, eu queria, de repente, ouvir de ti se tem algum outro insight, alguma outra dica, ou, de repente, até falar um pouquinho desse futuro da Bike Padai, dos planos. Se tem alguma coisa que a gente pode deixar ainda para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente. E o senhor bem lembrou da Raia, que é essa diversidade dos negócios, né? Que o empreendedor, a gente percebe uma mente empreendedora porque ela está sempre buscando essa diversidade dos negócios, mas sempre com o mesmo objetivo, né? Atender o público, estar com as pessoas, porque o atendimento lá na Raia, ele é muito bom também, assim como é na Bike Padai. Sempre tem essa preocupação, né, Guilherme? Queria que tu falasse um pouquinho, então, desse futuro da Bike Padai, esse futuro das empresas. Tem para a gente já adiantar alguma coisa que o mercado, de repente, já enxergue nesse segmento no varejo? Então, o futuro da Bike Padai, o futuro que a gente vai ter pela frente aí é seguir trabalhando na mesma linha, tentar, produzir algumas coisas mais diferenciadas para atrair mais pessoas para a nossa loja, né? E procurar fazer sempre o melhor, procurar atender cada vez melhor as pessoas, dizer que retornar ao cenário do Tidas, aí dizer que a gente tem um crediário, que as pessoas venham comprar, que a gente negocia, a gente faz, não consigo pagar tal data, a gente muda a data e tal, e trabalhar nesse cenário aí, tentar desenvolver o melhor para o nosso cliente, que ele venha em busca de coisas boas, bonitas, coisas bacanas na Bike Padai. O princípio é isso. Eu queria fazer voltar a uma pergunta, porque eu sei que isso é importante na história da bike, do Guilherme, né? Porque você olhou o marketing também, e veja, eu estou falando sem conhecer, estou falando porque o Eduardo até também comentou alguma coisa isso aí. Você foi um investidor, mesmo quando estava na adversidade, você Sim. foi um empreendedor, um investidor e alguém que acreditou no marketing aqui. Né? Você não fazia alguma coisa diferenciada disso aí? Então, fiz muita coisa, Milton. Você falou que ia enfatizar esse fato, mas eu fiz muita coisa no passado.
Tipo assim, eu fui muito ousado no passado, assim, mesmo na adversidade, eu sempre pensei na frente, eu digo, não, mas se a gente fizer marketing, a gente vai acabar vendendo bastante, vai fortalecer a marca. Tipo assim, eu acho que eu fui o primeiro empreendedor de Rio do Sul, no ramo da confecção, pegar um ator famoso para fazer uma campanha publicitária, né? Eu lembro muito bem, isso já faz muitos anos, eu peguei o Paulo Zulu, na época que ele recém tinha saído da novela da Globo, e isso fortaleceu muito. Tipo assim, eu sempre fui atrás, fui na Globo 3 vezes, vocês podem não acreditar, mas eu tive 3 vezes dentro da Globo para tentar fazer algumas coisas. Eu consegui colocar peças da Baíque Badá em novelas, em programas de televisão vários. Na Fazenda, quando eu esteve na Record, teve um artista que usava um moletom da Baíque Badá lá dentro. Tipo assim, no Raul Gil, tinha Kaique e Kainan, que eram de Rio do Sul, eles usavam Baíque Badá. Tem uma dupla sertaneja aí também, o Alex e o William. O Alex ia no Raul Gil, ganhou o DVD de ouro, o disco de ouro no Raul Gil, e ele usava Baíque Badá também. Então a gente sempre correu atrás. No próprio futebol, no Atlético de Ibirama, a gente tinha placa nas 2 traves. Então foi bem bacana, assim, foi um momento bem bacana. Eu puxei isso aqui, Lene, porque né, o Guilherme, de repente, na humildade dele, e eu queria realmente provocar isso aí, porque eu acho que é um momento rico para nós aqui, sabe, de ouvir e o quanto eu falava esses dias até num caso familiar, né, que de repente a gente está num momento de adversidade ou está enfrentando alguns problemas e uma vez um médico me disse uma coisa: quando a gente está no meio da fumaça, tem que dar jeito de sair da fumaça para pegar e olhar diferente. Sim. E essa história do Guilherme, da bike, ela era em momento de adversidade, não era em momento, não era em momento fácil, né? Guilherme, que você poderia ter se escondido ou se desesperado, certo, né? E mesmo com toda a adversidade, e lá atrás, quando o marketing, né, assim, dificilmente se fazia um marketing desse, e veja, eu nem estava aqui em Rio do Sul. Sim. Mas é algo que marcou, que é exatamente isso aí, né, do quanto o empresário tem que se reinventar, sabe? Do quanto ele tem que se reinventar, de quanto ele tem que acreditar no potencial dele, no que ele está fazendo, né? Porque hoje é fácil de falar. Hoje a bike, né, tem uma situação, né, econômica, financeira, que poderia fazer essas coisas, mas eu quero ver a coragem de fazer no momento que eu estou, né, com dificuldade, né? Que muita gente se entregaria, né? Sim. Inclusive, assim, Milton, hoje eu posso dizer assim que a gente colhe os frutos daquele passado ainda, porque a gente fortaleceu a marca, a gente produz muito moletom, a gente tem um moletom, olha, é respeitado o nosso nome no moletom aqui no mercado, e a gente trabalha com o preço de fábrica para o consumidor aqui na região, né? Uhum. Quem quiser comprar moletom da Baíque Badá sabe que vai estar pagando um dos melhores preços e um moletom com muita qualidade, não perde para marca alguma no mundo. Eu posso citar assim que não perde para nenhuma marca no mundo. Uhum. Nosso moletom é muito similar às maiores marcas do Brasil, do mundo aí. Então, como a gente produz, a gente tem um preço bacana e torna a falar que a gente faz em 10 parcelas do Tidas ainda. Tá certo, né? Tá certo. Bem bacana isso. Uhum. Mas é empreendedor, já pensou? Então, Paulo Zulu... Paulo Zulu, Cabeção, que era da Malhação. Olha só. Luca Ribeiro. Monstro, Guilherme, aí, que bom. Eu fico pensando da emoção que deve ser de ligar a TV e ver a tua marca estampando... Não, era bem bacana, confesso que eu gostava muito de ver isso. Era bem bacana mesmo. Porque a gente sempre tem essa curiosidade, né, de... Quem está usando? O que está fazendo? Como vai? Aí ligou a TV, está ali. Realmente um ponto até para a gente destacar de que, de repente, o comerciante, o varejista tem que pensar nisso mesmo, né? De estar fora da curva, de estar além. Né? Fazer o diferencial, né? Então, porque são os caminhos. Você pode ficar, de repente, né, lamentando ou buscando soluções. Né? Então, sim, exatamente. E a bike tem isso aí, o Guilherme, né, de perfil, ele da família, de perfil disso aí, de buscar soluções. Mais arrojado, né? Mas é isso que, vamos dizer, juntando, né, que a gente pergunta, né, agora,
a Marielle, que está aqui, nem sabe, mas é algo que, né, nem sabe, eu digo que eu passei no grupo ali, né, então o pessoal estava falando de fechar, assim, muitas lojas fechando e coisa, né, e aí me chamou a atenção uma coisa, sabe que lojas parceiras nossas, o índice de erosão e que fecha é muito pequeno. É muito pequeno. É um caso... Agora, final de semana, eu falei sobre isso aí, que saiu uma matéria, né, lá do Rio Grande do Sul, de rede de loja, lá, fechando algumas lojas e tal, né? Sim. E aí me chamou a atenção, e a gente conversa sobre isso aí, que o pessoal conversa, como é que tá? Muita placa de loja, venda lucros. E nós temos pouco, e assim, por um conjunto de coisas, eu acho, talvez a gente auxilie algo na venda, mas também empreendedores, e a gente troca muito informação com os nossos lojistas, que na verdade isso que a gente está fazendo aqui hoje, desde, né, Helene, você acompanha desde o primeiro podcast que a gente fez, o objetivo é o quê? Que alguém mais ouvindo o Guilherme, ouvindo a história da bike, se inspire e entendendo, opa, eu também posso fazer isso. Eu também posso buscar soluções mesmo na adversidade. Claro, mesmo claro. na adversidade, né? Eu volto a falar, vamos falar do Tidas de novo, já que o assunto é Tidas, né? Não, o assunto é bike. O assunto é bike. No conjunto, é bike, Badai e Tidas, né? Então, em relação ao crediário, o que ocorre? A parte boa é que a gente tem segurança 100% de vender no crediário, porque eu sei que eu vou vender seguindo as regras do Tidas, é que eu vou vender e vou receber. Então, essa é a parte que eu jamais vou deixar de vender. Se eu seguir as regrinhas do Tidas, com certeza eu vou vender e receber, e isso acaba me trazendo muita segurança. Isso é muito importante para isso. Não. E nós termos parceiros igual a Bike Badai, igual o Guilherme, também nos traz segurança de nós levarmos essas informações. Olha, aqui tem um modelo que, se você seguir, dá certo também. Exatamente. Guilherme. Então, né, é por isso que eu digo, né, vocês, né, com uma história, né, vindo da terra natal, basicamente. Sim. Né? Saindo de um momento extremamente adverso, vindo para um lugar desconhecido, Sim. mas tendo a crença de que venceria. Exatamente. Né? É isso aí. Guilherme, eu quero agradecer por compartilhar a tua história conosco, com quem está aqui no Café com Lojista. Sem dúvida, é uma inspiração ouvir tudo isso, né, seu Milton? Porque ele fala de uma forma muito humilde, vai falando, mas ele com certeza tem um nome muito formado na cidade de Rio do Sul. A Bike Badai é uma referência quando a gente pensa em varejo, quando a gente pensa em atendimento de excelência, quando a gente pensa em produto de qualidade, nessa mistura que acaba fortalecendo, inclusive, o varejo local, fortalecendo a própria Tidas, mas que é uma inspiração para outros empreendedores, que de repente estão no primeiro, segundo, terceiro ano de empresa, como bem dissesse, em 2016, 2017, eu pensei que não queria mais. Mas é que, de repente, nesse momento, quem está ouvindo a gente está pensando isso. E aí a tua história vai inspirar para dizer, não, eu vou levantar a cabeça, eu vou pensar fora da curva e vou fortalecer o varejo, fortalecer o comércio, fortalecer a cidade de Rio do Sul. Então, eu queria te agradecer muito por participar conosco nesse podcast no dia de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Mais uma história inspiradora, né? Uma história muito boa. A gente tinha curiosidade de conversar com o Guilherme. Guilherme, muito obrigado. Tá? Um abraço a toda a família. Nós com certeza ainda vamos trazer o Gui aqui para participar junto conosco, para trazer, tem uma história também que hoje já muito interessante, nacionalizada, né? Sim. Nacionalizada, então vai ser muito interessante. Ele está com quantos anos? Ele está com 33. 33. Vai ser um prazer para ele também estar aqui, com certeza. A gente gosta muito dele, vamos fazer isso aí, tá bom? Tá bom, Milton. Obrigado. Valeu. Um abraço especial. Um abraço a todos. Para você que nos acompanhou, a gente agradece mais uma vez a sua participação conosco. Lembrando que nós sempre estamos abertos a sugestões. Se você, de repente, tem algum convidado até para sugerir, a Mariela fica ali atrás da câmera, mas ela está sempre aberta a ouvir novas sugestões, a, de repente, até trazer outras inspirações aqui para o nosso podcast. Eu agradeço mais uma vez você estar conosco no nosso Café com Lojista. Acompanhe também as redes sociais da Tidas e todas as novidades você tem por lá e, claro, também no nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima.